Boa noite. Como eu tinha combinado, combinado que eu daria prosseguimento em doses homeopáticas, antes de começar quero mostrar os generais de Hitler, todos os generais de Hitler, esse livro aqui. Charlie Chaplin, representando Hitler. Charlie Chaplin fez um livro sobre, fez um filme sobre Hitler e chamado de O Ditador. E eu tenho como eu trabalho com história, eu sempre tenho uns personagens históricos aqui, né? Charlie Chaplin apresentado para vocês, na imagem de Hitler. Então, vamos lá. Como eu disse que daria prosseguimento, hoje nós vamos falar da relação que o nazismo teve com as instituições alemãs, né? As instituições alemãs. Vamos primeiro com o poder judiciário. Qual foi essa relação? Na verdade, Hitler ele interviu no poder judiciário. Aquele modelo positivista judiciário que existia no tempo do Segundo Império Alemão, ele é extremamente perseguido e extinto dentro da Alemanha. Se cria uma legislação própria nazista. As leis que regiam o Estado, toda a organização jurídica, elas são abolidas pelo nazismo. Houve perseguição, principalmente daqueles setores que pertenciam ao judiciário, que tinham uma descendência judaica, e que, na verdade, esses setores eles foram expurgados. As mulheres, por sinal, elas foram afastadas das funções judiciárias. A função judiciária dentro da Alemanha durante o nazismo ela foi somente masculina. Houve intervenção nas secretarias estaduais de justiça. O poder judiciário se concentra no modelo que abandona aquele modelo liberal baseada na função dos três partidos, executivo, legislativo e judiciário. Praticamente o judiciário e o legislativo eles são abolidos. Aquela divisão do Montesquieu que dividia, basicamente esse modelo ele é afastado, ele é abolido. Teve, lógico, que resistência por parte de uma parte do judiciário que foram perseguidos politicamente. Foram perseguidos de todas as formas, foram presos, foram expurgados, foram fuzilados, foram mandados para campos de concentração. Os setores burgueses desse judiciário tenderam a compactuar com o nazismo. Se criou uma jurisdição própria nazista na qual todas as deliberações partiam do próprio Hitler. Carl Schmitt foi esse cara que pertencia à elite do judiciário que se atrela ao nazismo. Quanto à instituição, além do judiciário, a instituição parlamentar também nazista, ela é praticamente, ela deixa de existir. Se implanta na Alemanha o unipartidarismo. O único partido passa a existir, que era o partido nazista. O pluripartidarismo desaparece. Todos aqueles setores ligados, principalmente os partidos de esquerda, eles são extremamente... Não, quer dizer,
além da esquerda e todos aqueles outros setores, né, eles são praticamente abolidos. A representação política a nível de partidos políticos, o pluripartidarismo desaparece na Alemanha, né? Se implanta o unipartidarismo, né? Além do poder judiciário e do legislativo, a relação do nazismo com as religiões, né? Ora, as religiões predominantes na Alemanha eram os protestantes. A Alemanha é o berço do protestantismo, com Lutero, tinha um significativo, mas a Alemanha ela era muito católica, né? Ainda. O que foi que Hitler fez? Né? O que é que os nazistas fizeram com essas religiões? No caso da Igreja Católica, ele faz uma perseguição, né, sistemática, manda perseguir religiosos, invadir conventos, queimar igrejas. O que acontece? A igreja, né, senta nas mesas de negociações, de uma certa forma, e faz uma relação pragmática, bem prática com o nazismo. Ou seja, ele assina em 1933, né? 34, eles fazem um acordo na qual o partido nazista, né, o nazismo, ou seja, o Estado nazista, ele colocava como regra que todos os católicos alemães tinham que seguir os dogmas da igreja. Em contrapartida, a igreja ela extinguia o único partido democrático, que era o Partido Católico, que era de centro, que era um partido democrático, a igreja abriria. Ou seja, seria o nazismo, em certos momentos, não ia perseguir, né, tirava a igreja do caminho político, né, de uma possibilidade de ser contrária às ideias nazistas, né, e em contrapartida, os alemães seriam regidos pelos dogmas da igreja. Né. Há uma discussão muito grande entre os historiadores. O Papa Pio XII, né, que é acusado de ter contribuído, silenciado diante da agressão sofrida pelos judeus, mas o Vaticano, o Papa Francisco, ultimamente, está abrindo os arquivos do Vaticano para desmistificar essa ideia de que o Papa tinha contribuído com o nazismo, né? Alguns documentos que já foram revelado que o Papa Pio XII, ele como é que se diz? Ele escondeu judeus, né, no Vaticano, né, escondeu nos conventos, à proximidade do Vaticano, e foram escondidos para não serem levados para campo de concentração. Então, essa linha de pensamento há várias vertentes que diz que o Papa, no sentido público, o Papa Pio XII, no sentido público, ele silenciava, né? Ele não era contra, mas no sentido privado ele resistia. Seria essa teoria diz que aderir o nazismo seria uma forma até de se proteger, se autoproteger a própria igreja contra as agressões nazistas e proteger aquelas populações que estavam sendo perseguidas pelo regime na época, né? No sentido público apoiava, mas no privado não apoiava. Seria uma tática do próprio Papa. Então,
há várias vertentes sobre a posição da igreja, né? De que ela silenciou, mas que a outra diz que ela silenciou na medida que era uma forma de proteger principalmente os judeus que naquele momento estavam sendo perseguidos. No caso dos evangélicos, foram também perseguidos, mas é meio contraditória tanto a posição dos evangélicos e em certos momentos também da igreja. Por quê? Se descobriram que existiam campos de trabalhos forçados na qual eram religiosos, tanto protestantes e católicos, eles trabalhavam lá, forneciam o serviço. Mas nós não devemos também partir para a questão do julgamento, né? A igreja é uma instituição coletiva, as igrejas são constitutivas, às vezes as decisões elas são tomadas de forma coletiva e de forma individual, né? Então, o que é importante saber, né? Que essas instituições, tanto o setor jurídico, quanto a instituição parlamentar, quanto as instituições religiosas e militares, porque os militares também eles vão ser, né, vai ter um acontecimento em 1934, que é a Noite dos Longos Punhais, aonde o líder da SA, que foi a primeira polícia política de Hitler, não era bem vista pelos setores militares, né? Era visto como inimigo, porque o seu chefe maior, né, ele queria criar um sistema militar na qual ele seria o preponderante, ou seja, ele queria submeter o exército à sua dominação pessoal. O que foi que aconteceu? Hitler mandou fuzilar, né? Mandou fuzilar o líder da SA, né? E quando ele fuzila todos os principais dirigentes da SA, houve fuzilamento em massa em Berlim, o que acontece? O exército proclama o Hitler, praticamente há uma proclamação de que ele seria o chefe das forças militares. O que acontece? E há uma... o nazismo ele se sobrepõe às instituições militares, cujo chefe seria o próprio Hitler. Então, o que acontece? Como aconteceu com os grupos sociais, né, dentro da Alemanha, a submissão à vontade de um partido, de uma ideia baseada na mistificação de um poder concretizado na pessoa de Hitler, a subjugação desses setores, tanto dos setores sociais como as instituições. Lógico que nós devemos entender que houve resistência em todos aqueles que pertenciam a esses grupos sociais, né, e a essas instituições que resistiram ao nazismo, elas foram eliminadas, tanto no campo político, no campo jurídico, institucional, de todas as formas elas foram subjugadas ao nazismo. O nazismo se torna, na verdade, um sistema monolítico, né, onde o direcionamento do conjunto da sociedade partia desse centro, tendo como os grandes elementos o partido nazista, né, e a violência. A violência e o partido nazista seriam a base, né, seria esse elemento intermediário entre a sociedade e o Estado nazista, né? O terror e a imposição de um único partido seria legitimado a partir daí. Tá? Então, entre no meu canal para que eu possa dar prosseguimentos em outros assuntos que serão bons para todos nós. Tá? Um abraço e um beijão para todo mundo.